O Espírito Santo tem que estar presente no ambiente. O Espírito Santo tem que estar presente em nosso coração. Como está escrito: não sabemos que vós sois o templo, não sabeis que vós é a casa, a morada do Espírito. Não sabeis que o Eterno habita dentro de vós. E o que o verdadeiro culto começa dentro de nós, em que nada pode barrar a nossa adoração a Deus, porque a vida no Espírito é ilimitada, não tem limite para a vida dos que vivem no Espírito, não tem barreira, nada pode o prender, nada o pode o parar. Mesmo Paulo e Silas amarrados em tronco e grilhões em cadeia, eles adoravam, o céu abriu e o terremoto desceu e sacudiu os alicerces das cadeias. Allah enviou de filho ao céu, e o dolor e a só em debaixo de lá e a séria. Ai, depois a subneguianda. A promessa Deus fez ainda no Antigo Testamento, porque era difícil o homem receber o Espírito Santo. Há três classes de pessoas que o Espírito Santo descia: sim, os reis, os profetas e os sacerdotes. Ninguém podia receber o Espírito Santo. Mas Deus abriu a boca do profeta Joel e diz: eis que nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne que desejar o meu Espírito vai receber. É a promessa de Deus para os últimos dias. E os últimos dias aconteceu há 12 mil anos atrás. Mais de 12 mil anos atrás, a promessa se cumpriu quando o Espírito Santo desceu. E ele diz que vai derramar o seu Espírito para que haja profecia no meio do seu povo. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que o testemunho de Jesus Cristo, ele é o Espírito de profecia. Eu não posso dizer: levante a mão que eu vou profetizar. Seria de mim mesmo. A profecia eu tenho que receber de Deus para passar para a igreja. Eu posso dizer: levanta a mão que eu vou liberar uma palavra de Deus para você, que está escrito na palavra. A palavra de Deus diz que o testemunho de Jesus Cristo
E Deus disse: para que o homem viva, ele precisa do meu espírito. Para que o homem viva, ele precisa do meu espírito. Por isso, como água, eu vou derramar sobre todos aqueles que tiver sede. Mas o espírito só é dado a quem tem sede. Ele disse: eu derramarei água sobre aquele que tem sede, saciarei a sua sede. A qual ele disse à mulher samaritana: mulher, se tu beber desta água, tu vai voltar lá e pegar de volta para tu beber. Mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. Porque a água que eu te der, bem bonitinha, ela vai fazer uma fonte. Essa fonte gerar rios, vai jorrar para a vida eterna. Aí está o mistério. Estão ligados ao céu pela fonte que jorra para a vida eterna. Eu vi cachoeira jorrar para baixo, eu vi rio jorrar no horizonte, mas o rio do Espírito, ele jorra de baixo para cima, para o trono do Altíssimo, para o trono do Altíssimo. Por que disse Davi no capítulo 46:3: ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, Deus que está no meio dela, não será abalada. Ou pecadores da frente pereceram, o reino se comeram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, e de tudo empregador do Senhor, que levou as mãos de ventos na terra, ele cortou a árvore pela lança e queima os carros no fogo, e diz: aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Aleluia de Gavassa, Aleluia de Guedes, Peneira Daia. O rio que jorrou no ventre da mulher samaritana, quando ela recebeu a palavra, ela disse: ah, Senhor, eu sei que tu és profeta, nós adorávamos naquele monte, mas agora o judeu vem e diz que não se deve mais adorar naquele monte, se deve adorar lá em Jerusalém, lá dentro do templo. Jesus disse: mulher, vocês adoram, mas vocês não sabem. Nós adoramos o que nós sabemos. É verdade que a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e tu crê que a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ela disse: mulher, Deus, ele é o Espírito, e requer que todos lhe adorem em espírito, porque ele está procurando os verdadeiros que adorem em espírito e em verdade. Lá eu sou de igreja, adorar ao Pai em espírito e em verdade é fazer uma junção daquilo que estava separado. Alma, corpo e espírito estavam estraçalhados, destituídos da glória de Deus. Fato acontecido no jardim do Éden. Para adorar a Deus em espírito e verdade, tem que a alma, o corpo e o espírito estar junto, santificado, para que ele adore em espírito e verdade. Porque há um contrito dentro do homem. A alma deseja praticar o desejo da carne, mas o espírito, ele é a lâmpada de Deus, ele quer Deus. O espírito do homem quer Deus, mas a alma quer os prazeres. Aleluia! E quando há essa divisão, há uma contenda dentro do homem, e o homem não pode adorar Deus em espírito e em verdade. Por isso Jesus disse: esse povo me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está longe. Precisa fazer uma união do corpo, da alma e do espírito. E quando nós não entendemos a atividade do corpo, a atividade da alma e a atividade do espírito, sempre haverá uma limitação para a atividade no mundo do espírito.
e dá ordem para Adão, dizendo: não coma do fruto, não coma desta árvore que está no meio do jardim. Também Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida. A árvore da vida dava seus frutos. Adão comia da árvore da vida, por isso Adão era eterno, até que ele pecou. A eternidade de Adão só era até ele desobedecer a ordem divina. A árvore da vida estava ali dando vida eterna para Adão, mas a árvore do conhecimento também estava ali para aprovação, para que Adão fosse tentado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus mesmo façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem domine sobre os reinos dos ares, das águas, da terra. O homem domine sobre os reinos da terra. Deus fez o homem alma, corpo e espírito. Deus é Pai, é Filho e é Espírito. Ele fez o homem corpo, alma e espírito. Três seres que têm que andar de concordância, como o Pai, o Filho e o Espírito andam em concordância e testificam no céu. Nós somos três pessoas que temos que andar em concordância com nós mesmos, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Por isso a palavra de Deus diz: santifique o corpo, santifique a alma e santifique o espírito. Não adianta só um. Eu vou me acertar, eu sem olhar é baixo, lá em alcunha dele a sede da Gaia. E Adão era perfeito, Adão era santo, a sua alma estava em harmonia com o seu espírito e com o seu corpo. Tudo que acontece nesta vida, neste mundo, acontece sob uma influência do mundo espiritual. Nada se move nesse mundo sem estar acontecendo uma influência do mundo espiritual, seja de Deus ou seja do diabo. E Adão estava sob a influência do Espírito Santo. A influência de Deus foi: governa a terra, governa o reino aquático, domina os maiores seres, governa os seres dos ares, os maiores seres, domina, sujeita todos os animais répteis da terra. A influência do Espírito era: domina sobre a terra. Satanás, ele é o Espírito, ele não tem corpo, por isso ele não deveria ter acesso a esse mundo, mas ele encontrou um corpo que deu lugar para que ele entrasse. Se o homem não desse lugar para o diabo, ele ficava vagando e localizado de um lado para o outro, nem o poder, nem a autoridade neste mundo ele teria. Mas sabe de uma coisa: Satanás, ele não força ninguém, Satanás, ele não obriga ninguém a fazer nada. A batalha dele é mansa e calma. A batalha dele parece muitas vezes suave, vozes, sussurros, batalhas internas, decisões que você tem que tomar, porque a decisão tomada agora vai interferir no teu futuro amanhã. Vai ter que ir a sua nega, vai ter que ouvir a sua cópia de cavarasa, vai ter que ouvir de cavassúria naia. Não diga: Deus escreveu a minha história bonitinha. Deus escreveu a nossa história aqui, ó. A nossa história está aqui. Se deres ouvido a minha voz, mas se não deres ouvido a minha voz, se deres ouvido a minha voz, será abençoado. Comerás do melhor dessa terra. Mas se não deres ouvido a minha voz, a maldição vem.
Porque assim foi com Adão. A maior guerra e a primeira guerra espiritual que aconteceu não foi aquela de Apocalipse, que Miguel e seus anjos jogou Satanás e os seus demônios das atmosferas do céu para a terra. A primeira guerra foi no Jardim do Éden. Só com uma pergunta. Ele faz uma pergunta dizendo: foi assim que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore dessa que está aqui? Ele queria uma resposta, ele queria interagir, ele queria que Adão, que Eva lhe respondesse. Por isso a palavra de Deus diz: resista ao diabo, resista e ele fugirá de vós. E então ela disse: não é assim que Deus disse. Ela disse: não, nós podemos comer de todas, mas da árvore que está no meio do jardim, ele disse que nós não devemos comer, porque no dia que nós comer dela, nós vamos morrer. E ela disse: não é assim. Deus não quer que você coma, porque no dia que tu comer desta fruta, você vai ficar tão inteligente como ele. Adão era perfeito. Adão era perfeito. Adão errou porque Adão não tinha falha. Adão era perfeito. Mas a batalha foi endossar a sua mente que ele teria uma sabedoria igual a Deus. Mas Deus antes tinha dito: faremos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O homem já era igual a Deus. Imagem, semelhança, domínio na terra. Então Eva, quando come do fruto, desobedeceu a palavra de Deus. Então o pecado é a desobediência na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a falta de fé é pecado. Se nós não tivermos fé, nós estamos pecando. E o pecado traz a morte. Deus disse: no dia que comer, morrerás. E a batalha tremenda no jardim do Éden foi só com palavras sussurrantes. Ele não obrigou, ele não forçou, ele só apresentou. Like ele glorified. Só apresentou aquilo que ele queria. Ele que ouço do aroma da caia, porque ele queria ser igual a Deus. Ele disse: eu subirei nas mais altas nuvens e igualarei meu trono com Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, foi lançado no inferno, no mais profundo do abismo. E disse Deus: e tu nunca mais será para sempre. E Deus diz a respeito de Satanás: formoso era, perfeito era no teus caminhos, até que no dia que foi achado iniquidade em ti, lá eu soube negar, lá que me ouve a subinaia. Iniquidade, pecado, é aquilo que nós sabemos que é certo e nós faz errado. Iniquidade, estilo de vida que o homem toma para si, ele verte com aquela prática e todo dia ele pratica aquele mesmo pecado. Iniquidade, pecado constante. O pecado é um vacilo, o pecado é um deslize e a pessoa volta para a linha onde estava. Mas a iniquidade é quando ele tomou a decisão de fazer aquilo todo dia. Iniquidade, lá eu vou e assumir negada.
daquela criança. E aquela criança, quando crescer, ela vai fazer somente o que foi ensinado a ela. A alma é o centro, é o espírito, junto com o espírito do homem. A alma sobrevive à morte do corpo. A alma, ela foi conectada no sangue do homem. Deus disse para o povo de Israel: quando comeres, não comeis o sangue, porque a alma está no sangue. A alma está conectada no sangue. E a alma está no sangue, está no nosso sangue. O espírito está junto da alma. São três seres: corpo, alma e espírito. No dia da morte do corpo será separado. O corpo não sente mais nada, porque não era o corpo que sentia. Quem sentia era a alma. A alma está no sangue. Em qualquer lugar que apertar de nós vamos sentir, porque tem sangue. Mas se a alma desconecta do corpo, corta o corpo e não sente. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, capítulo 12, que a palavra de Deus, que é afiada como uma espada, só ela pode separar a alma do espírito. Então um dia Deus vai separar a alma do espírito. Lá em Gaia, Suichou, Terapia da Gaia. Só para mostrar que três seres: alma, corpo e espírito. E a alma recebe as informações pelo ouvido, pelo olho, pela boca, pelo paladar e pelo respirar dos seus narinos. A alma recebe as informações, ativa nela um arquivo que está dentro dela, e aquele arquivo começa a ser processado, e então começa a sentir um sentimento, porque a atividade da alma é pensamento. A atividade da alma é pensamento, sentimento e ação. A alma pensa, e depois ela sente, e depois ela age. A alma pensa e causa um sentimento dentro dela, e sobre aquele sentimento ela libera o comando para o corpo. O nosso corpo, ele recebe o comando da alma para nós executar tudo. É a alma que dá o comando ao nosso corpo. Então a alma tem que ser convertida para que o nosso corpo seja convertido. Porque disse Jesus no Getsemane: o espírito está pronto, o nosso espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca pelo aquele que sujeitou ela. Por causa daquele que sujeitou, a alma é fraca. A carne é fraca. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas o espírito está pronto. Quando Adão ele peca, o espírito dele apaga, como a luz se apaga. De que valor tem uma lâmpada dessa que dentro se não estiver clareando? É uma lâmpada, mas está apagada. Assim estava o homem quando desobedeceu a Deus no jardim do Éden. A lâmpada se apagou. Então, um corpo escuro atrai todo tipo de imundícia, insetos da escuridão. Entra